Estamos iniciando o programa Ponto a Ponto. Saudamos aos nossos amigos que nos acompanham pelas redes, pelos canais da Federação Espírita Paraibana, pelo canal da TV7. Agradecemos a todos pela companhia nesses próximos minutos que nós teremos aqui. Eu sou Ivan de Carlos e hoje nós temos a grata satisfação em receber no programa Ponto a Ponto o expositor espírita Décio Iandoli Júnior, trabalhador atuante, sobretudo na seara médico-espírita, no estado do Mato Grosso do Sul. Tem um trabalho muito profícuo nessa área. E nós vamos conversar com o Décio a partir deste instante. Décio, boa tarde. Boa tarde. Décio, nós temos sempre, nesses dias atuais, nós temos observado que a ciência espírita ela tem cada vez avançado. E nesse sentido, nós gostaríamos de colocar para você o seguinte: o tema saúde e espiritualidade, ele deve ser estudado nas universidades? A gente acredita que sim, né? Inclusive, um dos esforços da Associação Médico Espírita é de levar esse conhecimento para a universidade. E não só no Brasil, como fora do Brasil também. E felizmente isso está acontecendo, né? A gente ainda tem um índice de aproximadamente 20% só das universidades com a disciplina ou com um grupo de estudos de saúde e espiritualidade. A gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, esse índice já chega a 94%. Mas em comparação com os Estados Unidos, a gente acredita que a gente tem tido uma eficácia muito maior. Ou seja, o aluno que recebe essa informação tem saído diferente da faculdade, enquanto lá nos Estados Unidos, apesar da disciplina estar mais presente, ela é menos levada a sério, sabe? E a gente tem essas informações a partir da presidente da Associação Médico Espírita Internacional, que mora e é professora lá nos Estados Unidos, a doutora Sônia Dói. Então a gente está fazendo esse trabalho porque a gente acha fundamental que principalmente o profissional da saúde ele tem essa visão espiritualista, né? Décio, é necessário que nós sejamos religiosos para que nós tenhamos essa melhora da saúde? Não, na verdade existe uma diferença que nem sempre as pessoas percebem adequadamente entre religião, fé e espiritualidade, né? A religião, ela envolve um grupo social, ela envolve uma determinada doutrina pré-estabelecida, ela envolve uma ferramenta de desenvolvimento da espiritualidade. E como toda ferramenta, a ferramenta é neutra, ela não é nem boa nem má, né? Eu sempre falo do martelo. Se você pega um martelo e constrói uma casa, o martelo foi bom. Se você pega um martelo e bate na cabeça de alguém, o martelo foi ruim. Na verdade, o martelo é apenas um instrumento, né? Então a religião e a religiosidade, né, que é uma palavra também que às vezes complica um pouco na definição, mas eu uso o termo religiosidade como a intensidade com que você participa da sua religião, né? Elas podem ou não traduzir o seu grau de fé. E a fé é a sua convicção íntima, ou seja, mesmo que você tenha nascido e crescido em um ambiente religioso, você pode aceitar as crenças religiosas de uma maneira social, mas isso não te transformar intimamente. Então, você não vai desenvolver a tua fé a partir daquilo, né? Eu digo que a fé é altamente democrática. Você pode interferir, induzir, pode mudar até a maneira da pessoa inicialmente pensar as coisas, mas você não tem como obrigá-la a acreditar. O crer a última palavra é do indivíduo, e ele só vai crer se na vivência dele aquilo encaixar com o que ele sente, não é? Então a fé é uma coisa mais íntima, e a espiritualidade é a capacidade de transcendência. Então eu sempre resumo essa história assim: a religião sou eu com os outros, a fé sou eu comigo mesmo, e a espiritualidade sou eu com Deus. Então a espiritualidade é do ser humano, todo mundo tem. Mesmo o ateu, ele tem um grau de espiritualidade, porque a transcendência é uma necessidade do espírito, né? Agora o grau de fé, que é uma condição, é de cada um.
Então, você pode não ter nenhuma filiação religiosa e ser uma pessoa extremamente espiritualizada. E você pode ter uma filiação religiosa exercendo cargos e desenvolvendo tarefas dentro de de uma instituição e não ter a espiritualidade, né? O Allport é um autor que ele desenvolveu até um questionário que você tem como medir isso. Ele chamou de espiritualidade extrínseca e intrínseca. A extrínseca é você para fora, né? Então você vai lá, reza alto, participa das ações da sua filiação religiosa, mas o teu coração continua igualzinho. Você chega em casa, você maltrata as pessoas, você é infiel com as pessoas que te amam, que você ama, ou seja, não mudou nada. E tem a espiritualidade intrínseca, que muitas vezes não está em nada relacionada com a filiação religiosa. Então, a resposta é sim, você pode não ser religioso e ser espiritualizado. E no que diz respeito a essa procura, essa busca cada vez incessante pelas religiões, porque são muitas dores, os mais variados tipos de dores. Então, muitas vezes as pessoas procuram a religião para que traga algum alento. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa, Décio, que as pessoas querem resolver o seu problema naquele instante. Então, a partir do problema que as pessoas têm e do momento em que se procura uma casa espírita, ou seja lá qual for a religião, ela deve se afastar da busca médica, do auxílio, e sobretudo essa indústria farmacêutica, essa relação. Como é que você pode tratar para nós essa relação da busca pela espiritualidade e a relação com essa indústria farmacêutica? Será que a preponderância de uma afasta a outra? Eu vou começar citando Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele falava que a dor só se torna insuportável para o ser humano quando ela não tem sentido. Então, quando você está sofrendo, você precisa perceber por que você está sofrendo. Quando você dá um significado para a dor, você aguenta a dor. Isso te traz coping, que a gente chama em medicina, que é a capacidade de enfrentamento. Então, a gente acha esse significado para a dor, geralmente a gente acha no âmbito religioso, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa está sofrendo e busca a religião, ela busca precisando desse alento, né? Desse analgésico para a dor, que é o significado. Como o Haroldo Dutra disse hoje na palestra de abertura, não há como retirar a dor, mas você tem como transformar ela. Você tem como fazer com que ela se transforme em algo suportável. E você faz isso dando significado, né? A transcendência, a espiritualidade dá esse significado. E geralmente a gente vai buscar a espiritualidade na religião, né? Mas como a gente falou anteriormente, não precisa ser obrigatoriamente. O grande problema é o que você se referiu. Muitas pessoas elas vão lá para terceirizar o problema delas. Elas querem alguém que resolva. E isso eu vejo muito como médico. Tem muita gente que vai pro consultório pedir para eu resolver o problema dela. Então, eu sou gastroenterologista, ela não quer mais ter dor de estômago, mas ela não quer parar de fumar, ela não quer parar de beber, ela quer continuar comendo do jeito que ela come, né? A pessoa quer emagrecer, quer que faça uma cirurgia milagrosa, que ela de repente fique magra e continue comendo igual ela come agora. Quer dizer, é uma ilusão, né? E uma falta de percepção de que a solução ela passa sempre pela sua ação na sua própria vida, né? De uma certa forma, isso dá às vezes para a gente a impressão de que se eu resolver tudo espiritualmente, eu não vou mais ter nenhum problema físico. Isso também não é verdade, né? Você vai ressignificar os seus problemas físicos, você vai ter menos doença. Se você ficar doente, você vai se recuperar mais rápido, mas você ainda assim, estando encarnado e estando atrelado a um corpo biológico, você vai estar também sofrendo essas influências. O André Luiz fala uma coisa que eu acho muito importante. Nada, para nós encarnados, nada é 100% físico, nem 100% espiritual, né? Nesse sentido é que entra aquela relação entre
a medicina, porque a medicina hoje ainda é eminentemente biológica, né? O médico ele é treinado para diagnosticar e tratar problemas físicos, mas ele está tratando um problema físico em um corpo que é comandado por um espírito, e essa parte não entra na formação dele. Então você tem que ter uma visão dos dois aspectos, né? Então quando você está passando por um problema, uma doença grave, você precisa do acompanhamento espiritual, você precisa achar o significado para aquela dor, para que você tenha a chance de achar a causa daquilo e se curar, mesmo que a sua cura passe pela sua morte física. Como eu digo, às vezes tem paciente que morre curado, tem paciente que morre doente, né? O que morreu curado entendeu por que ele está doente, entendeu por que a vida está mostrando aquilo para ele, porque ele achou o significado. Então, a medicina, que é uma medicina ainda materialista, incluindo a indústria farmacêutica, ela tem o seu lugar, né? Tem o seu lugar. E um lugar importante. Eu já tive a experiência desagradável de ver um paciente que foi diagnosticado precocemente com câncer de intestino. Ele foi procurar uma casa espírita, e eu sempre recomendo isso, mas não para curas milagrosas. Não é? A casa espírita, para ele se encontrar espiritualmente, para ele ser ajudado a achar a causa do problema dele. Mas ele se recusou a ser operado, se recusou a fazer a quimioterapia, e acabou que ele desencarnou por um tumor que muito provavelmente não teria feito ele desencarnar naquele período, se ele tivesse usado os recursos disponíveis, né? Eu acho o remédio alopático, ele altamente, ele é um indutor, é um sugestionador, né? Então, por exemplo, se eu te dou um remédio que vai te fazer melhorar da dor, você vai acreditar no tratamento, e isso vai fazer com que você mova forças psíquicas que façam com que aquela dor realmente desapareça. Ele é um forte indutor, né? Tem situações em que é muito importante que a gente use essa medicação, mas assim, tudo usando bom senso, e bom senso não se aprende em escola, né? É verdade. É vivência, de você saber fazer o pesar adequadamente. Eu conheço médicos que acham que eles podem resolver tudo, e eles não podem, e conheço pacientes que acham que a espiritualidade vai resolver tudo, e teoricamente resolve, mas não no nosso nível de evolução, né? E por conta mesmo do nosso nível de evolução, estamos encarnados, e fisicamente encarnados. Então a gente vai precisar dessas duas dimensões aí, juntas. Você tocou em alguns pontos importantes, e uma coisa me chamou a atenção, que é a ressignificação. Então, diante de tantos problemas que nós passamos, nas dificuldades comuns do dia a dia, essa busca pela ressignificação dos hábitos, então, até que ponto a gente pode afirmar que isso vai trazer um bem-estar para o corpo e para o espírito? É possível a gente fazer essa correlação paulatinamente? Eu acho que sim, a gente, é aquela história, né? Você não é feliz ou infeliz porque o mundo te deu ou não te deu felicidade. Você é feliz ou infeliz por conta do que você fez com que o mundo te deu, não é? Então, eu conheço pessoas que são extremamente bem resolvidas, são pessoas felizes, são pessoas bem ajustadas e que têm uma história de vida muito mais difícil do que outras pessoas que tiveram uma vida sempre muito fácil, né? Nunca passaram realmente por dificuldade e são extremamente sofridas, são extremamente infelizes. Então, essa felicidade ou infelicidade, eu sempre falo assim, que eu acho que ser feliz ou infeliz é uma opção, não é nem um caminho, não é nem um objetivo, é uma maneira de você encarar o que as coisas acontecem para você. E muitas vezes essa questão da terceirização, né, faz com que a gente faça jogue a culpa para alguém, para que a gente se sinta vítima, né? E isso daí não funciona, porque nós não somos nunca vítimas, né? Nós somos efeito daquilo que nós mesmos plantamos no passado. Então não adianta a gente ficar chorando, a gente tem que entender o que está vindo,
trabalhar aquilo para entender qual é a lição que aquilo está trazendo para a gente e tentar colocar em prática essa lição, né? É esse que eu acho que é o ressignificado, né? Em vez de eu me sentir um infeliz, em vez de eu me sentir um injustiçado, eu perceber aquilo como oportunidade de aprendizado e lutar para, primeiro, entender o que aquilo tem para me dizer e, segundo, introduzir isso na minha vida, deixar que isso me transforme, que isso faça com que eu perceba as coisas diferentes. Eu nunca vi ninguém ser transformado pela palavra. Todo mundo é transformado pelo exemplo ou pela vivência. É verdade. Não é? Então, a palavra, não que ela seja inútil, mas ela educa, mas é o exemplo que a arrasta. É a vivência que transforma, né? Então, às vezes, a palavra pode te ajudar nesse momento de mutação. Quando você está no fundo do poço, desesperançado, e a palavra vem te mostrar um caminho, vem te apontar uma direção. E aí você traz o ressignificado daquilo que você está vivenciando para se transformar. E aí sim você vai ser feliz, porque você escolheu isso, independente do que esteja acontecendo na sua vida, né? É verdade. Você tem uma... A gente sempre acompanha as suas falas, né, em vários eventos, mas tem uma fala sua que nos causa assim nos traz uma reflexão, nos remete a uma reflexão, porque você trata de uma obra de Chico, né, de André Luiz, pela psicografia de Chico, em que você afirma que em apenas um parágrafo de 5 linhas, 4 ou 5 linhas, você desdobra em 40, que essas 40 linhas estão no livro O Cérebro Triuno. Então eu gostaria que você apresentasse um pouco dessa sua experiência e dessa relação com esse livro, né, que na verdade é uma obra em parceria, né? É você, Irvênia Prada e Sérgio Lopes. Né? Então eu gostaria que você apresentasse para os nossos internautas um pouco dessa obra, né? Essas 4 linhas foi do livro Evolução em 2 Mundos. Ela deu um capítulo de 40 páginas no livro Ciência, Saúde e Espiritualidade. Exato. O Cérebro Triuno foram 3 capítulos do livro Missionários da Luz, que deram 600 páginas. Né? Então, eu vejo a obra do André Luiz como uma obra visionária. Passaram-se 70 anos da publicação dessas obras e agora a gente está conseguindo entender cientificamente o que o André Luiz queria dizer. Então, quando me pediram para falar sobre a estrutura mental das células, e eu pensei, bom, quem disse que célula tem estrutura mental? E aí eu liguei para o Roberto Lúcio, que é o vice-presidente da AME Brasil, e falei, Roberto, de onde você tirou que célula tem estrutura mental? Do André Luiz, ou Evolução em 2 Mundos. Eu falei, não é possível, eu já li 5 vezes aquele livro, aonde é que ele achou isso aí? Aí ele falou, tá na página tal, e eu fui ler, tinha um parágrafo. E eu me debrucei sobre aquele parágrafo, fui fazer toda a tradução, ver os sinônimos, entender os conceitos, fui pesquisar e deu um capítulo, que eu precisei diminuir para caber no livro, porque deu 44 páginas. Quando a gente se propôs a estudar os 3 andares da casa mental, a gente começou o estudo. A doutora Irvênia é uma neurofisiologista, é pós-graduada em neurofisiologia. Ela começou com a parte anatômica, anatomia funcional. Depois ela fala da obra do André Luiz, como ele descreveu, e faz a comparação com os autores científicos mais recentes. Aí eu entro para tentar fazer essa interconexão da neurofisiologia transdimensional, né, dessa ideia de que é o espírito através do cérebro que se interconecta com o mundo. E o Sérgio Lopes fala dos 3 andares e compara cada andar com as leis morais, né? Então ficou uma obra muito interessante. E quando terminou e eu olhei aquelas 600 páginas, eu pensei, nossa, 3 capítulos deram 600 páginas, um parágrafo deram 44. Quantos livros, quanta informação ainda tem na obra de André Luiz? Então a gente tem procurado fazer isso na AME. A gente vai tirando do André determinadas informações e vai procurando contextualizar essas informações para o conhecimento científico atual. E cada vez mais a gente vai se espantando com a quantidade de informação que tem ali dentro, né? Parece quântico o livro, parece que você fechou, abriu,
já tem outra coisa escrita, né? Cada vez que você abre ele, a página se transforma, né? Porque é muita coisa ali que a gente ainda tem para aprender. É verdade. O livro Missionários da Luz, ele é uma obra belíssima. A gente que não tem uma vivência na área médica, a gente sente dificuldade, mas a gente percebe que é algo que está bem além do que a gente está presenciando nas nossas vidas. Mas em relação às enfermidades, por exemplo, o câncer, até que ponto certos sentimentos que às vezes a gente nutre, né, um mal entendido com uma pessoa, uma falta de um perdão, até que ponto a gente pode considerar que isso pode levar a uma doença crônica, como o câncer, por exemplo? É possível a gente fazer essa afirmação? É possível, sim. Eu tive a oportunidade de escrever um capítulo no meu livro Da Alma ao Corpo Físico sobre uma teoria de etiopatogenia do câncer, etiopatogenia espiritual. Etiopatogenia é uma palavra que significa assim, a causa da doença, né? Qual foi a causa da doença? E a gente encontra em André Luiz e a gente encontra também na obra do Chico, agora eu estou esquecendo o nome do livro, mas Instruções Psicofônicas. Tem 2 capítulos do Dr. Dias da Cruz em que ele fala sobre isso. Então, todas as vezes que você provoca uma agressão ao seu perispírito, e como que você agride o seu perispírito? Agredindo o outro. Então essa é a grande sacada de Deus, né? Quer dizer, você quer o mal do outro, você não consegue o mal do outro, mas você querer o mal do outro gera o mal em você. Então todas as vezes em que você gera uma violência no seu perispírito, você provoca uma lesão no seu tecido físico-psicossomático, como chama o André Luiz, que é o perispírito. E isso, de alguma maneira, vai se transformar em uma doença no seu corpo físico. Se você não produzir uma reconfiguração do seu perispírito durante a sua vida. Então isso pode gerar doenças autoimunes, né, como o lúpus, artrite reumatoide, ou pode gerar um câncer, né, ou temporariamente pode diminuir sua imunidade e gerar uma doença infecciosa, e assim por diante. Então toda a gama de enfermidades, elas podem estar relacionadas com essas predisposições espirituais que provocaram as lesões perispiríticas. E ficam, como eu falo assim, que é uma ruptura em 2 tempos, né? Você vem com uma fragilidade daquele tecido que você pode romper ou não nessa encarnação. E rompendo, você vai apresentar a doença. E o câncer, na minha opinião, está envolvido nessa programação. Só que o que a gente precisa entender é que ele não é um castigo. A doença, ela não vem para te castigar, ela vem para corrigir o problema. Então o câncer é como se fosse assim, você corta um vaso e vai sangrar. A coagulação vai fazer um coágulo para parar o sangramento. Então aquilo resolve o seu problema, não é um castigo. Então quando você tem uma lesão perispirítica e você desenvolve um câncer, às vezes aquele câncer vem para resolver aquele problema anterior, para provocar uma cicatrização daquela área perispirítica que você gerou no teu passado, né? E aí, como eu digo, você morre curado, porque a doença te trouxe a cura, desde que você entenda ela, desde que você perceba porque ela veio, desde que você não se revolte com ela. Então ela é sempre um aviso, ela é sempre uma lição, né? Todas as doenças, e o câncer inclusive, né? É uma delas. Décio, nós vivemos hoje um período em que se fala muito sobre a depressão. Como a gente combater essa depressão? Sob um olhar espiritual e também com o auxílio da medicina. Então, isso remete a gente àquilo que a gente estava discutindo sobre a indústria farmacêutica. Porque, assim, as pessoas, elas muitas vezes radicalizam. Então, se você for falar com um médico materialista, ele vai falar que a depressão é a falta de um neurotransmissor chamado serotonina, e que você vai resolver isso com um remédio que aumenta a serotonina. Exato. Certo? O que acontece? Está errado isso? Não, não está errado. Mas essa é a causa neurológica, física.
Se você for falar com um radical espiritualista, ele vai falar que a depressão é falta de fé. E que se o indivíduo desenvolver fé e amor, que ele vai curar a depressão. Está errado isso? Também não está. Mas o problema é o seguinte, quando você tem um problema espiritual, quando você tem um sentimento de tristeza, e você cronicamente vai reverberando aquele sentimento de tristeza, você está encarnado, você vai determinar um funcionamento cerebral que vai fazer com que o seu cérebro funcione no modo tristeza. Quando isso acontecer, o seu cérebro já vai produzir uma deficiência, vai ter uma deficiência de serotonina. Aí você resolve espiritualmente transformar isso daí. E você encontra apoio para as pessoas para transformar. Muitas vezes você já não consegue fazer essa reversão porque o seu cérebro não deixa. Então você vai ter que tomar o remédio. Agora, se você só tomar o remédio e não for na causa, você para o remédio, volta a depressão. Então você precisa tomar o remédio, procurar uma assistência psicológica para entender as causas, porque normalmente as causas estão nessa encarnação. E fazer um trabalho espiritual para dar um reforço para o seu espírito, até para que você possa entrar em contato com algumas energias e com uma nova forma de ver, como a gente estava falando agora, né? Eu que vou resolver o meu problema de depressão, mas usando todos os recursos disponíveis. E aí sim, você consegue sair, porque o quadro é muito complexo. A depressão, as doenças psíquicas, elas são muito complexas, porque a gente tende a usar um lado ou outro da balança, aí precisa dos dois em equilíbrio para eu conseguir reverter o quadro. Então, para que a gente tenha um bem-estar, né? Não só espiritual, mas físico, qual o caminho, qual a trajetória que você poderia nos traçar? É claro que não existe a receita de bolo, não existe, mas existem rotas. Qual é a rota, Décio? Então, se eu puder te responder em uma palavra, para mim, a rota é o espiritismo. Que na verdade eu posso trocar o nome, o cristianismo. Ou eu posso trocar o nome, aprender o amor incondicional. E nós estamos nesse processo. Cada encarnação nossa é um capítulo desse aprendizado, não é? E esse aprendizado, como eu disse para você aquela hora, né? Quer dizer, eu consigo ser feliz ou não é uma questão de opção. Então o Décio é um cara feliz? Nem sempre. Porque apesar de eu ter uma consciência racional disso, eu ainda não tenho a capacidade emocional. E essa última fase do aprendizado é os 99% de esforço. O 1% de inspiração, eu acho que eu encontrei quando eu encontrei o Espiritismo. Agora eu estou nos 99% de transpiração para poder fazer com que o que eu tenho aqui chegue aqui, no meu coração, entendeu? Porque enquanto eu ainda estiver tendo que racionalizar as minhas respostas, enquanto eu ainda estiver tendo que pensar, isso é certo ou isso é errado? É porque eu ainda não completei o meu ciclo de aprendizado, né? No momento em que eu completo, aquilo passa a fazer parte de mim como uma coisa natural. Então, eu sempre brinco assim, se você está andando na rua e passa um gatinho, um filhote de gato na sua frente, brincando com uma bolinha, passa pela sua cabeça dar um chute no gato? Não é? Se passar pela sua cabeça, você está com problemas. É verdade. Não é? Então, você ainda tem que parar para pensar, será que eu chuto o gato ou não chuto o gato? Quer dizer, você não tem o básico, né, da não destruição, da preservação. Você ainda está vivendo um momento primitivo dentro do seu desenvolvimento espiritual. Então, é uma coisa que a maior parte de nós, naturalmente, vai ainda pensar em proteger o gato. Será que ele não vai para a rua? Não é? Quando isso acontecer, no momento em que você tem a oportunidade, por exemplo, de desviar dinheiro, e você sabe que ninguém vai ver, mas você fala, puxa, não vou desviar o dinheiro. Quando você recebe a conta e você vai conferir para ver se não tem nada a mais, e você vem que ter a menos, e você chamar o garçom e falar, olha, você não me cobrou tal coisa. Quando isso for uma coisa natural, quando você não parar para pensar, eu vou fazer ou não vou? Vou chamar o garçom ou não vou? É porque você realmente já incorporou aquilo faz parte de você. Agora você imagina quando a gente amar incondicionalmente dessa forma, não é? É assim que eu vejo Jesus.
Então, Jesus está lá, ele é um objetivo, ele é um norte, é uma referência. E eu estou, aos trancos e barrancos, tentando chegar lá. Eu acho que o entendimento eu já tenho, né? Como eu acho que a maior parte dos cristãos já tem. Agora, colocar isso em prática é a nossa tarefa do dia. É o que a gente tem para fazer hoje, né? E é mais difícil, porque é muito esforço. É verdade. E pelo que você acabou de nos colocar, a gente consegue compreender aquela passagem que o Cristo coloca: bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Porque muitas vezes a gente se questiona: eu estou sendo injustiçado, mas qual é a justiça? Que justiça é essa que o Cristo falava? E aí desce quando você nos coloca que enquanto a gente pensar sobre o que é certo, o que é errado, eu estou na dúvida, então eu estou no caminho. Está no caminho. Estou buscando para compreender a justiça do Mestre Jesus. É isso mesmo. Décio, nós queremos agradecer Eu que agradeço, de coração por esses momentos que você nos trouxe aqui para os nossos internautas, essa conversa fraterna, amiga, e o sentimento que fica de nós todos é o de gratidão. Eu também tenho muita gratidão da oportunidade da gente estar aqui, nesse congresso maravilhoso, de estar aqui no site com vocês, de ter a oportunidade de falar um pouquinho também das coisas que a gente pensa, né? Não sei se eu estou certo, mas é como eu estou pensando nesse momento. Estamos no caminho. Refletir junto, né? Muito obrigado. Agradecemos a todos que acompanharam o programa Ponto a Ponto e até uma próxima oportunidade.